Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos nesta tarde cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta paz ela possa reinar rica e abundantemente em vossos corações. Mais uma vez nós estamos em praça pública para falar um pouco do amor de Deus, para expressar um pouco as Escrituras Sagradas, palavras estas que o próprio Cristo falou, que são espíritos e vida. Então esta palavra ela tem o poder da vida, ela esclarece, ela ilumina, ela santifica, ela revela Deus, ela revela quem é o homem. Aleluia. Ela fala qual é o plano de Deus para a humanidade. E você, amigo ouvinte, que está nessa praça, você é o nosso convidado especial para ouvir a palavra de Deus. Pois a Bíblia mesmo ela diz que bem-aventurado é o homem que ouve e guarda estas palavras. Aleluia. Bem-aventurado é todo aquele, glória a Deus, que crê nesta palavra e que vive esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero agradecer já aos nossos amigos internautas que estão aí na live. Glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Que Deus em Cristo te abençoe e te dê graça. Nós estamos de Canaã dos Carajás, sul do Pará. A palavra de Deus. Nós não pregamos placa de igreja, porque Deus não vem buscar placa de igreja. Nós não pregamos denominação nenhuma, porque Deus não deixou denominação na terra. Deus deixou a sua igreja, a qual Ele disse que as portas do inferno não prevaleceria contra ela. Nós não pregamos religião, porque Deus abomina a religião. Nós expressamos a palavra de Deus, aleluia. E esta palavra, para que venha ao teu coração, e Deus faça com que esta palavra ela venha frutificar, ela venha fazer você ser um novo homem, uma nova mulher, andar em um novo caminho. A Bíblia diz, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. O próprio Cristo, Ele diz para a irmã de Lázaro, Ele diz: Maria, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Yeshua HaMashiach, o Cristo, aquele que nós conhecemos como Jesus. É Ele que perdoa e que leva para o céu. É Ele que nos dá uma nova vida. Ele é a garantia da minha entrada no céu, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Ele é a garantia do meu perdão, porque na cruz Ele disse ao Pai: Pai, está pago a dívida da humanidade. Ele é minha garantia das minhas vestes espirituais. Está branca como a alva lã, porque o sangue dele, segundo as Escrituras diz, que ela nos deixa mais alvo do que a neve, mais branco do que a pura lã. Aleluia. Então Ele é a garantia para que eu ande num caminho de sobremodo excelência. E o caminho que eu te apresento nesta tarde chama-se Alcha, o
por Jesus, mas o nome dele é Yahshua, o Messias. Glória a Deus por isso. E o caminho sobre modo excelente que ele te apresenta nessa tarde é um caminho de paz, é um caminho de amor, é um caminho a qual você não tem desejo por este mundo, é um caminho em que você sente alegria de servir a ele, é um caminho a qual modifica o coração do homem, é um caminho que ensina o homem a viver, a palmilhar nessa terra, é um caminho que faz o homem andar na verdade e viver verdade, é um caminho, aleluia, em que o homem modifica a sua maneira de pensar, de falar e de ver as coisas do mundo. Glória a Deus por isso. E nessa tarde nós louvamos a Deus pela sua vida, meu amigo, por você ouvir a palavra do Senhor, porque a Bíblia diz que há caminhos para o homem que parecem bons, mas é caminho de morte. Porém, a própria palavra ela diz: eu que sei que pensamento tenho de vós, que é pensamento bom, para vos dar o fim, a qual, aleluia, o homem merece. Glória a Deus. Muitas das vezes nós achamos que estamos andando por caminho bom e não estamos. E quantos estão andando no caminho da mentira, do engano, do adultério, da falsidade? Quantos caminhos têm ceifado a vida do ser humano? As pessoas, aleluia, nos últimos dias mostram uma falsa paz, um falso sorriso. Muitas das vezes a tristeza está corroendo a pessoa, está matando. Porém, nesta tarde eu te apresento um caminho de sobremodo excelente, e o caminho é Cristo Jesus. Aleluia. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você quer ter vida, vida com Deus. E quando eu digo vida, é ter comunhão. Quando eu digo vida, é ter intimidade com Deus. Quando eu digo vida, é aquele que bateu na porta do teu coração através desta palavra e pediu para entrar, e você abriu o seu coração e ele entrou. Agora ele diz que ele irá cear contigo, ele andará contigo, ele viverá junto contigo. Aleluia, glória a Deus. É por isso que ele se expressa da seguinte forma: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Ora, há pessoas neste mundo que andam, aleluia, mas carregam um fardo, parece que carrega todo o peso da família. Parece, muitas das vezes, que estão, aleluia, sorrindo, mas por dentro a tua alma chora por um alívio. E a Bíblia diz, quando Pedro prega dentro do cenáculo, alguém pergunta para ele, diz: o que devemos fazer? Aleluia. E Pedro diz: recebei a Cristo Jesus como Senhor, e virá refrigério para a tua alma. Você quer refrigério para a sua alma? Ela se chama de refrigério. A mão do bom Consolador, que
que é Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é bom, Ele é maravilhoso. Homem nenhum é igual a este Cristo que eu te apresento. A Bíblia diz, os próprios homens testemunharam a respeito dele e falaram: eu nunca vi um homem falar igual a este homem. Eu nunca vi um homem explicar as Escrituras como este homem fala. Porque as palavras da... E não parecia não, elas têm vida mesmo. Aleluia! E muitos se admiravam pela sua sabedoria, por aquilo que ele fazia, pelos prodígios que ele realizava. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, eu quero te dizer que há jeito, há uma saída, há uma solução. E a solução para a vida do homem, aleluia, é Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. Glória a Deus por isso. Não há impossível para Deus, não há distância para Deus. Ele criou os céus, Ele criou a terra, colocou o homem na face da terra para o adorar, para o cultuar. Nós, como seres humanos que somos tricotomos, temos corpo, alma e espírito, temos a necessidade e o dever de adorar a Ele, porque a Bíblia diz isso: adorem aquele que está sentado em um alto e sublime trono. A Bíblia também expressa: adore os anjos do céu, aleluia, e se curvem diante dele, da sua majestade. Glorificado seja o nome do Senhor. Aonde tu estás, meu amigo? Qual é o caminho que tu tens seguido? Como está a tua vida? Tem paz? Tem amor? Ou será que você afoga, aleluia, suas mágoas na bebida, na cachaça, no vício? Isso é caminho de destruição, isso é caminho de morte, isso é caminho de sepultura. Porém, se você o receber como Senhor da sua vida e disser: Cristo, entra no meu coração, eu quero viver para ti, eu quero te servir, eu quero te conhecer, tu sentirás um gozo, a alegria, aleluia, porque Ele tem alegria para dar para todos quanto busca. A Bíblia, ela diz que aquele que busca Ele o achará, aquele que procura Ele o encontrará. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus por isso. Quem sabe, amigo, você veio de outra cidade para cá, para Canaã, e até falou: fui crente na outra cidade, servi a Deus. Aqui ninguém sabe. Os olhos de Deus estão sobre ti, os olhos de Deus têm te acompanhado. A Bíblia diz: aonde me ausentarei da tua presença? Se subo ao céu, lá tu estás. Se desço ao mais profundo abismo, lá também tu estás. Se eu me escondo nas trevas, trevas e a luz para ti é a mesma coisa. Aleluia. Para onde me ausentarei da presença do Senhor? Glória a Deus por isso. Aleluia. E Cristo, Ele vai se expressar da seguinte forma: quando Lázaro estava no túmulo, morto, a irmã dele, de Lázaro, chega e diz para ele, aleluia, ela disse, no versículo 24, do versos 11 de João, disse-lhe Maria: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim,
crer que Deus não está falando desta vida eterna, neste plano que nós estamos. Ele está dizendo, aleluia, que aquele que crê nele, você vai morrer para o mundo, porém, tu irás nascer para Deus, e a tua alma terá repouso seguro, a tua alma terá um lugar certo para estar no gozo com Ele, porque tu creu na palavra, tu creu no sacrifício do Filho de Deus. E se eu não crer, irmão, o que acontece? Tu não tem parte no reino de Deus, é o que a Bíblia diz. Mas a Bíblia diz que todo aquele que vive e crê não morrerá, aleluia. E todo aquele, aleluia, que crê, ele ressuscitará no último dia. E se ele diz que ele ressuscita no último dia, é porque ele é fiel na sua palavra, ele é fiel em tudo. A Bíblia, ele vai dizer, em verdade eu te digo, aleluia, glória a Deus, eu sou a ressurreição e a vida. Ora, quando ele diz em verdade, é porque ele é a verdade, ele é a própria vida, ele vive na inacessível luz, ele é a ressurreição, ele é o justo advogado. Naquele dia ele é o reto juiz, aleluia. Ele não tomará o justo, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, por acusado, nem o acusado por inocente. Ele vai fazer justiça, porque ele sabe aqueles que o buscam. A Bíblia diz, glória a Deus, que existiu um rei, e aquele rei, ele desdenhou de Deus, e a palavra vai dizer, pesado foste na balança e achado em falta. Quem pesa nossos corações? Quem é que pesa nossos pensamentos? É Deus. Deus sabe, Deus conhece, Ele te esquadrinha, Ele sabe o teu deitar, o teu caminhar, o teu levantar, Ele sabe o que tu faz nas escondidas, Ele sabe o que tu faz, louvado seja Deus. Porém, a Bíblia diz que Ele tem tudo escrito nos seus livros, toda ação, todo pensamento, aleluia. É por isso que Ele esclarece e diz, eu que sei que pensamento tenho de vós, pensamento de paz, pensamento de alegria, louvado seja o nome do Senhor. Querido amigo, saiba disto, o motivo de eu estar pregando nesta noite aqui, aleluia, porque já são mais de 18, é para te dizer que a vida dele está tão próxima, aleluia, que a verdadeira igreja está numa expectativa, aleluia, de adoração, porque sabe que a qualquer hora aquele que há de vir virá, e a Bíblia revela os sinais da sua vinda, aleluia. E os sinais estão no mundo, os sinais estão aí, nunca houve tantos sinais a respeito da vinda dele. E aonde tu vai te apresentar? O que será da tua vida? Quem sabe, amigo, você fala, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, mas você não lê uma Bíblia, você não procura orar e falar com Deus, você não procura as coisas de Deus. O tempo que você tem é para teus amigos, é para tuas amigas, é para beber, é para seu bel prazer. Porém a palavra diz que aquele que se esquece de Deus, Deus o esquecerá. Lembre-se disso. Há salvação, e se há salvação é porque há uma condenação muito em breve. E a Bíblia diz que a cédula de identidade que nos acusava, aleluia, o acusador das nossas almas, Cristo tomou das suas mãos e rasgou, triunfando sobre eles na cruz, o encravando, aleluia. A
agora ele diz: tomai posse deste reino. E como eu posso tomar posse deste reino? É simples, amigo. Aleluia. É você receber a ele, fazer a vontade dele, ler a palavra dele, andar com ele, convidar ele para estar contigo. Glória a Deus por isso. E ele vai fazer a obra no teu coração. Viva para Deus, busque a Deus, porque ele é bom o tempo todo. Ele mudou a minha vida, ele há de mudar a tua vida. Ele mudou a minha maneira de viver, e ele há de mudar a tua maneira de viver. Ele me tirou do caminho da morte, e ele tira você também do caminho da morte. Glória a Deus. Ele me fez eu andar na luz, e hoje eu ando na luz, porque a palavra dele diz: aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Cadê tua garrafinha d'água? Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Oh, glória. Jesus é bom. Jesus é maravilhoso. Aleluia. E ele está às portas. Saiba disto. Ele vai tirar a sua igreja da terra. A igreja vai ser arrebatada. Se você não sabe, fique sabendo. Muitos estão achando que servir a Deus é só ir para dentro de um templo, é só pegar a Bíblia e ler, é apenas dizer: eu simpatizo, eu gosto, eu acho bonito. Você está enganado, meu amigo. Você precisa ter um relacionamento, aleluia, glória a Deus, com Cristo vivo, porque ele virá buscar sua igreja, e ele diz: eu conheço as minhas ovelhas, e elas conhecem a minha voz. E quando ele diz isto, que elas conhecem a voz dele, ele está dizendo: elas ouvem o que eu falo, elas seguem o caminho que está escrito na palavra, elas ouvem a minha voz e atende e faz da maneira que eu peço. Aleluia, glória a Deus por isso. Então não te engane, porque ele irá tirar a igreja da terra. E a Bíblia diz que muitos se assustarão naquele dia, porque ele está às portas. E ele virá. E ele diz a Maria: eu sou a ressurreição e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por ele. Não é por Pedro, não é por Maria, não é por João, não é por nenhum dos profetas, apóstolos, nenhum deles. Somente através de Cristo Jesus, aleluia, que você chega ao Pai. Ele é o caminho para o Pai, ele é o caminho para a vida, ele é o caminho da salvação, ele é o caminho da libertação do homem. Que tu creia, que não creia, a Bíblia diz que um dia todos nós vamos comparecer diante dele para prestar conta. E alguém fala isto, alguém já falou para mim: irmão, eu estou esperando o dia do julgamento. Entenda, julgamento é para quem é condenado, é para quem vai ser condenado, é para quem deve. Porém a Bíblia diz que a igreja, aqueles que o receberam, não entra em condenação. Pelo contrário, eles têm a luz da vida, que é Cristo Jesus, o nosso Yeshua HaMashiach, o Filho do Deus vivo. Glória a Deus por isso. Então, meu querido, saiba disto: Jesus te ama, Jesus te chama. Meus amigos internautas que estão nessa live, Deus abençoe. Deus abençoe Belém, capital do Pará, São Paulo, Mogi das Cruzes, aleluia, Alagoas, Fortaleza, Pernambuco,
São Luís do Maranhão, glória a Deus, minha terra natal, cidade linda, das praias mais lindas do Brasil. Glória a Deus por isso. Deus te abençoe. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Deus abençoe o Rio de Janeiro. Que Deus dê graça, dê vida. Que o Senhor possa te abençoar. Ceará, terra do meu amado Zé Paixão, homem que canta para Jesus, glória a Deus. Aleluia. É isso aí, varão. Louvado seja o nome do Senhor. Ipixuna do Pará. Ipixuna do Pará. Deus abençoe Ipixuna do Pará. Deus dê graça, glória a Deus. Meu irmão, você que está afastado da presença do Senhor, você quer fazer sua nova aliança com Deus? Eu estou aqui para orar por você. Aleluia. Se reconcilie, volte para Jesus. Esse mundo fede, esse mundo não vale nada. Este mundo, a Bíblia diz que ele está entesourado para o fogo. Aleluia. Saiba disto, as nações estão armadas até o dente para a terceira guerra mundial. É guerra, meu irmão. Querido, saiba de uma coisa: a porta para a libertação, a porta da graça é Cristo. E a Bíblia diz, aleluia, que o tempo dos gentios começou lá em Atos dos Apóstolos. Mas diz também que Jerusalém seria pisada enquanto a porta da graça por tempo dos gentios estava aberta. Mas também diz que a porta está fechando. E diz a palavra que quando a porta fechar, vai ser como nos dias de Noé, que ele pregou 120 anos e ninguém acreditou. E dizia: tu é louco, isso não vai acontecer. E quando aconteceu, diziam: Noé, abre-nos a porta. Naquele dia você não vai poder dizer: Deus, abre-nos a porta, porque Ele está te dando a oportunidade hoje. Aleluia. Tudo que tu consegue na vida é lutando, é trabalhando. Assim a salvação da tua alma. Aleluia. Assim é a salvação da tua alma. Você tem uma alma, a tua alma é preciosa para Deus. Mas saiba que o diabo, o adversário das nossas almas, ele tem sede na tua alma. E a maneira de tu te proteger dele é debaixo do sangue do Cordeiro de Deus, que é o Cristo ressurreto. Saiba disto, meu amigo. Não há salvação em nenhum outro, somente nele. Vamos orar. Pai Santo, nós te damos graça por tudo. Pela tua palavra, Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua bondade, pelo teu perdão, pelo teu carinho. Senhor, obrigado, obrigado pela família, pelos filhos, pela esposa. Senhor, me dê sabedoria para cuidar dos meus, para cuidar da minha esposa, honrar, amar, respeitar ela. Deus, que eu possa cada dia ser fiel aos meus filhos, à minha esposa. Senhor, abençoa cada um aqui nesta praça. Abençoa as mães de família, os pais de família. Abençoa, Pai, cada um. Meu Deus, toma em tuas mãos, protege, dê vida, dê saúde. Abençoa os que estão nesta live, que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que o Senhor te dê vida, te dê saúde. Glória a Deus por isso. Que o Senhor faça você entender esta palavra. Louvado seja Deus, porque Canaã dos Carajás também é do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus por isso. E se for a vontade do Pai, sábado nós estaremos aqui pregando a palavra a partir das 17h30. Glória a Deus por isso. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém e amém. Glória a Deus.